Matinal Sustentabilidade é aquela meia hora do seu dia, toda semana, toda sexta-feira, para a gente discutir com mais profundidade as notícias que fazem parte da construção de um mundo mais sustentável. O Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. Bia, e a gente prometeu e vamos cumprir nossa promessa aqui. A gente vai chamar para conversa a diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. Bom dia, Malu. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre sustentabilidade e meio ambiente, nesse dia pós-catástrofe, se eu posso dizer assim, no Congresso Nacional, não é? É isso, Malu. Então a gente, obrigada, bom dia por estar aqui de novo. Pena que o dia que você está aqui é um dia tão difícil, né? Porque a gente teve aí essa derrubada de vetos do presidente Lula pelo Congresso sobre o projeto de licenciamento ambiental. Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, como os ambientalistas, a comunidade ligada ao tema ambiental recebeu essa derrubada de vetos e quais dispositivos você considera que são os que mais fragilizam o processo de licenciamento ambiental no Brasil? Bem, em primeiro lugar, a gente recebe com profunda tristeza essa votação, que já era esperada, né, que nós tivéssemos uma resposta ruim do Congresso Nacional em relação ao licenciamento ambiental, mas logo após a COP, e sem que eles prestassem atenção, né, os nossos parlamentares, na mobilização que a sociedade civil fez para que o presidente Lula tivesse feito esses vetos. Em menos de 2 semanas, nós reunimos mais de 1 milhão de assinaturas de pessoas de toda matiz social, pedindo para que o presidente vetasse esses dispositivos, né, os 63 dispositivos, que desmantelam a legislação ambiental brasileira. Acaba com o instrumento do licenciamento ambiental, que é um instrumento democrático que garante a participação da sociedade civil e a discussão técnica, científica de projetos que podem ser estratégicos ou não para o país. Então é lamentável, porque a comunidade científica, as forças vivas da sociedade, todo mundo apontou as consequências que essa derrubada dos vetos poderá trazer nesse momento de emergência climática. E o Congresso Nacional simplesmente não houve, quer dizer, numa briga aí entre legislativo e executivo, né, e incluo aí também o Supremo Tribunal Federal, o Congresso se acha no direito de não ouvir ninguém, de se sentir soberano perante os outros poderes e, de certa forma, rasgar a nossa Constituição, que eles mesmos aprovaram. As consequências serão muito difíceis caso esse texto agora aprovado, essa lei, não venha a ser barrada pela justiça. Malu, obrigada por estar aqui com a gente, por esclarecer, infelizmente, né, num dia difícil depois dessa derrubada. A gente sabe que a notícia, como você está dizendo, não é das melhores para a questão ambiental. E eu queria conectar com outro fato recente que a gente, né, recebeu. Nós somos sede da COP30. E quando você fala, tem uma queda de braço aí de governo e legislativo, tem o papel do judiciário, mas eu queria falar um pouquinho sobre a reputação do Brasil, né? Porque quando a gente está discutindo a imagem do Brasil fora do Brasil também, não apenas, mas o Brasil se coloca como uma liderança, o presidente Lula se coloca como uma liderança, raramente vai se fazer uma distinção. O Congresso foi contra, a presidência foi a favor e o legislativo. Vai tudo num bolo só, de o Brasil fez isso ou deixou de fazer isso. Então eu queria conectar essas duas coisas. A gente vem discutindo, a gente acompanhou bastante a questão da COP, como fica para a imagem do Brasil, para a imagem do presidente Lula, mas do governo brasileiro, além da presidência, a questão da derrubada dos vetos logo depois da COP30? Bem, é péssimo. Essa não só para a imagem, mas para toda a relação institucional, relação econômica e social que o Brasil vem reconstruindo, né? Vejam que o Brasil foi considerado o pária do mundo na gestão Bolsonaro, justamente por se afastar e por agredir a questão ambiental.
agora essa imagem venha sendo reconstruída num papel de liderança. E é importante destacar, né, para quem nos ouve, que o Brasil se posicionou de maneira muito firme em relação a 3 compromissos estratégicos para a agenda climática: o desmatamento zero, a restauração das florestas e a criação de áreas protegidas. E lá, durante a COP, homologou várias terras indígenas. Isso foi uma demonstração de que a vontade política do Brasil em executar o Acordo de Paris, em tirar do papel, né, chamando as lideranças da sociedade de todos os setores para esses mutirões, como colocava o presidente da COP, isso foi fantástico, foi excelente, é o que nós, sociedade civil, vamos perseguir, independentemente do Congresso Nacional ter nos dado esse retrocesso e esse revés. Agora, fica horrível para o próprio Congresso Nacional. A sociedade fez uma campanha fortíssima dizendo que esse Congresso é inimigo do povo. Olhem que prejuízo para a democracia é você ter o parlamento brasileiro, que deveria ser a caixa de ressonância da sociedade, colocado como inimigo da própria sociedade. Isso é um revés para a nossa democracia, é um revés para o Brasil, para a imagem do Brasil como um todo. Um país que deveria estar celebrando uma vitória, né, histórica, de ter aí generais condenados por um golpe de Estado, um ex-presidente da República preso, né, por atentar contra a democracia, aí dá um revés desse. Quer dizer, infelizmente, nós estamos vivendo sob a égide de um Congresso Nacional que empareda o governo federal, que tenta aumentar suas bancadas no Senado para emparedar também o Supremo Tribunal Federal e que se acha dono da verdade sem nenhum compromisso de ouvir a população, de ouvir a comunidade científica. Isso é muito triste e deve ser prestada atenção da sociedade, dos eleitores, no ano que vem. Não votem quem votou contra o seu futuro. Não votem quem está votando por emendas parlamentares ou por acordos ou que por esse toma lá da cá. Eu vou apoiar um projeto do governo se o governo me der X cargos ou se nomear não sei quem. Ou seja, até atropelando prerrogativas do próprio presidente da República. Então, na agenda ambiental, o que a gente está vendo é o contrário do que o Brasil assumiu na COP, né, dos compromissos que colocou, da responsabilidade que chama as nações, né, porque o Brasil continua na presidência até o ano que vem. O Congresso Nacional faz o contrário, e não adianta. Vários desses congressistas que votaram contra, votaram pela derrubada dos vetos, desfilaram lá na COP de parlamentares verdes, sustentáveis, tiraram fotos em mesas de evento, mas a gente tem um retrato de quem votou e como votou, e isso vai ser escancarado ao longo do período eleitoral. Malu, e pensando em tudo isso que você falou, que houve uma mobilização da sociedade civil, da comunidade científica, quando da aprovação aí dessa legislação do licenciamento ambiental, e isso resultou aí em vetos por parte do presidente, que agora o Congresso derruba. Há alguma organização para algum novo tipo de mobilização ou ir das ruas, por exemplo, contra esses vetos? Há alguma organização nesse sentido? Você acha que tem espaço para isso? Ou se não, quais instrumentos ainda são possíveis de serem lançados, de se lançar mão para tentar reverter essa situação? E aí, além disso, eu queria te pedir também, assim, para como você responde esse argumento do setor produtivo de que o licenciamento precisa ser mais ágil e mais moderno. Então, queria te ouvir nesses 2 pontos, né? Como dá para responder a isso e trazer uma argumentação aí para quem fala que o licenciamento ambiental ficou, na verdade, mais moderno e mais ágil. Bem, vamos começar dessa última pergunta, que eu acho que ela é mais importante para esclarecer, inclusive rebater os argumentos falaciosos, né, de setores que querem um libera geral. Evidentemente que modernizar a nossa legislação, estar adaptado para a emergência climática que nós estamos vivendo agora é uma extrema necessidade. Só que nós fizemos o contrário.
Modernizar a legislação ambiental e o licenciamento ambiental, tornando-o mais ágil e efetivo, não significa tirar prerrogativas do IBAMA, tirar prerrogativas da União, do CONAMA, né? Ou seja, deixar de ouvir a sociedade, dos municípios. Tirou a prerrogativa de lei e uso do solo dos municípios como instrumento vinculante, a outorga de uso da água como instrumento vinculante na hora de definir licenciamento de hidrelétricas, hidrovias ou irrigação. Então, isso gera um caos, né? Porque nós não modernizamos a legislação, ao contrário, nós enfraquecemos a legislação e o sistema de meio ambiente e não trouxemos nada inovador. O que seria inovador para que nós tivéssemos mais agilidade, eficiência técnica, ouvíssemos a comunidade científica, as populações, seria dar resposta às emergências climáticas, ou seja, sendo mais rigorosos, evitando a contaminação por atividades minerárias, tragédias anunciadas, como a gente viu aí com a Braskem, com a Vale e com outras tantas mineradoras, que a gente pudesse impedir essas ações criminosas de desmatamento e queimada, uma análise mais rigorosa, por exemplo, de resíduos tóxicos perigosos que vão para os nossos rios, que acabam indo para o abastecimento público, que não tem eficiência no saneamento. Isso sim seria modernizar o Brasil com uma legislação que estivesse à altura do que a gente precisa hoje. Os eventos climáticos têm sido cada vez mais intensos, cada vez com mais tragédias anunciadas, né? Quer seja por enchentes, secas, deslizamentos de encostas. E o que evita tudo isso que a gente está falando é justamente a restauração das florestas. Nós temos vários dados técnicos, científicos que apontam que não é necessário desmatar mais uma árvore no país para desenvolvimento econômico. Nós precisamos de tecnologia. Agora, a gente precisa, na verdade, que essas empresas, né, que buscam a facilidade de setor de infraestrutura, setor de mineração, do próprio agro, que esses setores atentem para o que é sustentabilidade dos seus próprios negócios, porque está sendo dado um tiro no pé. O Brasil ainda detém uma mega biodiversidade, assume protocolos internacionais com a COP da biodiversidade, a COP do clima, a agenda da água, mas não traduz isso nas suas bancadas políticas. E por quê? Porque a gente ainda tem um lobby muito retrógrado que quer facilidade imediatista e não pensa no amanhã. Isso vai trazer tragédias, vai potencializar essas tragédias, sobretudo na Mata Atlântica. Veja que nós tivemos aí o que a gente chama de um jabuti, não é? A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, conforme foi aprovada na Câmara, não tinha nenhuma interferência na Lei da Mata Atlântica. Quando foi para o Senado e aprovada, veio um jabuti, né, que é um texto alheio ao objeto que se estava discutindo da lei, e altera a Lei da Mata Atlântica para permitir o licenciamento de florestas das mais maduras, as matas primárias da Mata Atlântica, que restam cerca de 12%, são essas matas responsáveis por garantir água, manutenção do ciclo hidrológico, regulação climática, contenção de encostas e etc., vários serviços ambientais, poderão ser licenciadas por municípios. Tira o IBAMA da prerrogativa do licenciamento ambiental e da dupla camada protetiva que a Mata Atlântica tinha. E a Mata Atlântica reúne mais de 70% da população brasileira. Então, o que se está fazendo com a derrubada dos vetos do presidente Lula é colocar em risco imediato mais de 70% da população brasileira que depende dessa floresta para a sua segurança, para a sua saúde e bem-estar. É uma irresponsabilidade tamanha e é uma falta de visão, né? Essa resposta que se dá, quer dizer, o Senado, que era ali o nosso esteio para equilibrar votações destrutivas que a gente vem tendo na Câmara, infelizmente, por causa dessas picuinhas,
político-partidária se manteve de forma alheia, né, às nossas necessidades. Mas a gente espera que o Supremo Tribunal Federal possa reverter essa situação. E o que a gente pode fazer? O que a sociedade pode fazer? Todo mundo que se mobilizou até agora pela manutenção dos vetos. Ainda há uma medida provisória em tramitação, e nessa medida provisória ela trata da LAI, né, licença ambiental especial, que é uma coisa absurda, que não existia até então, mas ela tem 800 emendas. Então a gente precisa continuar mobilizado. Como é que você vai analisar mais de 800 emendas numa única medida provisória? E tem o projeto de lei que tinha sido encaminhado pelo governo, que agora perde a sua eficácia, mas a gente pode fazer um projeto de lei popular, um projeto de lei de iniciativa popular, para que isso traga um outro olhar para o Congresso Nacional. E como é um momento eleitoral, é a pressão da sociedade que esses caras vão ouvir daqui para frente, né? Eu só preciso fazer um reconhecimento do papel importante da Frente Parlamentar Ambientalista, dos senadores e deputadas, né, senadoras, que votaram conosco, que lutaram até o último momento pela manutenção dos vetos do presidente Lula. Então, não são todos os congressistas que são antiambientais ou anti-interesse popular. Nós temos ali uma resistência muito importante, e essas pessoas que atentam para a sociedade, para a ciência e tal, precisam ser reeleitas, principalmente para as mulheres, para as comunidades indígenas, para as minorias, que estão representadas em um ou outro parlamentar ali no nosso Congresso Nacional. Malu, muito obrigada. Antes de encerrar, acho que é muito importante, né, os pontos que você trouxe, né, respondendo a pergunta da Bia, o que pode ser feito. Acho que o nosso papel aqui também é explicar o que aconteceu, qual o impacto, mas mostrar caminhos, né, para a gente nunca dar a causa como perdida, apesar da gente ver as dificuldades que a gente enfrenta no nosso país. E como uma última pergunta, voltando de novo aqui na COP30, né, a gente falou tanto sobre isso no mês de novembro, mas eu queria te pedir se você pudesse fazer um balanço também, né, de como é que você vê como um todo o Brasil ser a sede desse evento, o evento ter acontecido no Brasil. A gente viu que, claro, tem críticas, tem elogios, mas se falou muito da COP. Eu queria ouvir, né, já que a gente tem você aqui hoje no programa, eu acho que seria importante ouvi-la com esse balanço. Bem, em primeiro lugar, a diplomacia brasileira é um show, né? A gente vê ali nos nossos embaixadores, o presidente André Corrêa do Lago, a ministra Marina Silva, com uma credibilidade, um respeito fantástico, né? Num momento em que o mundo sofre revés, aí, a própria ONU com essa questão de ataques, né, ao multilateralismo. Então, esse é um ponto extremamente importante, e deixando de lado essas questões de infraestrutura, os problemas domésticos que nós tivemos, foi muito importante a realização de uma COP após as últimas conferências do clima, num ambiente democrático, onde nós tivemos ali manifestações da sociedade, a cúpula dos povos, né, o povo presente na rua. Foi fantástico isso, que não vinha ocorrendo nas últimas COPs e provavelmente não ocorrerá na próxima, que será realizada na Turquia. Mas, além disso, mostrar que o Acordo de Paris precisa sair do papel. Esse chamado para que o Acordo de Paris saia do papel e para que a gente tenha avanços que independem dos chefes de Estado, né, dos grandes líderes, envolvem a sociedade e todos os setores da sociedade, eu acho que é um dos pontos de maior relevância. E, como eu disse, o exemplo que o Brasil traz com esses compromissos que assumiu no combate ao desmatamento, na redução do desmatamento, né, na restauração florestal e numa transição justa. Foi incluído ali também o termo de reconhecimento dos povos e das populações afrodescendentes, uma questão que já vinha há muitos anos sendo reivindicada por essas populações e comunidades, né?
foi a COP que trouxe a maior representação dos povos originários. Isso é muito importante, né? Então, não foi só uma COP simbólica realizada na Amazônia, mas foi uma COP que acolheu todas essas vozes. Agora, evidentemente que o multilateralismo nos deixa aquém do que a gente queria, né? Na comunidade científica sai se sentindo novamente derrotada, a questão da descarbonização, o próprio Brasil aí com uma medida provisória que introduz o carvão, né, na nossa geração de energia, coisa que o país não precisa. Então a gente precisa aproximar as ambições da COP, né, das COPs, das conferências do clima para a realidade, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Mas, por outro lado, tinham ali várias empresas, várias pessoas desfilando suas iniciativas e que isso não seja só um marketing verde e possa se traduzir de fato em ações concretas, né? Eu acho que esse é um bom caminho. O Brasil continua percorrendo aí o TFFF, que eu acho que é uma questão extremamente importante para manutenção da floresta em pé, né, para valoração das florestas tropicais, e continua perseguindo também os acordos que ainda não se esgotaram. É uma jornada que o mundo precisa perseguir, né? E a gente está participando disso, isso é muito, muito bom. Malu, muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer informações importantes, apontar caminhos, destacar o que está acontecendo e até a próxima. Esperamos tê-la aqui novamente. Uma boa semana para você. Muito obrigada, até a próxima. Bia, chegou a hora da gente chamar o nosso quadro Negócios Verdes. Conta pra gente aí o que você trouxe esta semana. Thalita, a gente traz aqui um relatório do Movimento Brasil Competitivo, o MBC Brasil, sobre os desafios e oportunidades aí para o Brasil na questão da mobilidade de baixo carbono, né? O MBC Brasil é aquele instituto que todo mundo já deve ter ouvido falar, porque eles divulgam o tal do Custo Brasil, né? Eles fazem aquele acompanhamento de quanto o Brasil perde com questões em relação à competitividade comparado com outros países, por questões variadas aí, incluindo a tributação, mas não só, né? Então é o instituto que costuma fazer esse cálculo ali de quanto é o custo Brasil e que a gente fala dele na imprensa com muita frequência, né? E aí eles fizeram um estudo agora sobre essa transição até 2040, né? E quais são os desafios específicos para a questão da mobilidade, né? E aí a gente separou alguns pontos que são elencados aqui por eles nesse relatório. O primeiro é sobre a cadeia de etanol, né? É claro que é uma vantagem do Brasil, porque é um biocombustível já, e o Brasil já tem esse know-how aí de produção de etanol, mas entre os desafios que são colocados por eles, né, eles falam que para dar conta aí dessa demanda e dessa transição que a gente precisa enfrentar daqui até 2040, perdão, é preciso dobrar a produtividade de cana-de-açúcar, mas a gente não está falando em expandir a área plantada, eu acho que isso é importante, né? Mas sim de produzir mais no mesmo espaço, né? Com tecnologia, manejo mais inteligente, mais eficiência industrial. Então, que se não for feito esse salto em termos de produtividade, que a demanda no futuro, ali em 2040, pode ultrapassar a oferta de etanol. O segundo desafio apontado por eles é quanto à eletrificação da frota terrestre, né? Especialmente aí para veículos leves, ou seja, para os carros. A grande questão do uso desses carros elétricos, quem está aqui no Brasil vem acompanhando bastante esse debate, é quanto à infraestrutura para receber esses veículos, né? Então, a estimativa do Instituto é que o Brasil precisa instalar até 2040
mais de 800 mil novas estações públicas de recarga. Hoje a gente tem só uma parte do que seria necessário para dar conta aí de uma transição energética na mobilidade, né? Então, a infraestrutura, né, segundo esse estudo de recarga, ela é tão importante quanto no passado foi criar a rede de postos de combustível para os carros a combustão. Então, é nesse nível aí de necessidade que a gente está falando. Entre as vantagens, né, que o estudo aponta, por exemplo, já ter conhecimento dessa cadeia de etanol, já está à frente na liderança dessa produção, né, já ter uma matriz energética mais limpa, majoritariamente renovável, muito diferente do que acontece em outros países dos principais concorrentes na Ásia e na Europa. Mas aí a gente tem então os desafios, né? Os desafios, a gente está falando de carro elétrico, a questão da infraestrutura, do etanol aumentar a produtividade e um pouco esses são alguns dos destaques aí, e também identificar, né, qual é a rota que o país vai seguir em termos de eletrificação, veículos flex, né, uso de biocombustíveis como o biometano para o transporte mais pesado. Então, esse é o cenário que é traçado pelo MBC para apontar como o Brasil pode chegar em 2040, né, sendo um líder em sustentabilidade ambiental. É isso, Bia. Muito obrigada e terminamos mais um matinal e mais uma semana intensa com o nosso Tardinal no sábado passado. Eu espero que a gente tenha um final de semana mais calmo e nos vemos semana que vem. O Guilherme vai estar de volta, mas eu volto aqui sempre trazendo os comentários de Oriente Médio. É isso aí, Thalita, obrigada. Nos vemos, gente, na segunda-feira, às 8h30 da manhã, aqui no Amado Mundo, para o matinal. A gente se encontra então na segunda. Até lá!